Olá, estudante! Que bom ter você aqui no canal! Neste conteúdo, vamos revisar as características de cada uma das sub-regiões do continente asiático, o maior de todos. Com 50 países em 2021, o ano de produção desse vídeo, a Ásia se subdivide em Oriente Médio, Ásia Central, Ásia Meridional, Ásia Setentrional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Oriente Médio é composto por 14 países: Arábia Saudita, Omã, Iêmen, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Irã, Iraque, Jordânia, Síria, Israel, Líbano e Turquia. Alguns autores incluem a ilha de Chipre na região. Particularmente, penso que o Chipre se coloca no continente europeu graças ao intercâmbio econômico com a União Europeia, que é o seu maior vizinho comercial, se comparado aos países asiáticos mais próximos. Lembrando que mudanças e surgimentos de novos países é algo comum na geografia do mundo. Outras características do Oriente Médio, que recebeu essa nomenclatura pelos europeus, levando-se em consideração a posição geográfica entre Ásia e Europa. O Oriente Médio possui as maiores jazidas de petróleo do mundo, onde o óleo é a principal commodity de exportação. O Oriente Médio também sofre com déficit hídrico, já que os climas semiáridos e desérticos agravam as estiagens ou falta de chuvas. Os rios Tigres e Eufrates, no Iraque, são os mais importantes dessa região. O idioma predominante é o árabe, com exceção de Israel, de idioma hebraico, da Turquia, de idioma turco, e do Irã, de idioma persa, que é uma antiga civilização. O Oriente Médio abriga as 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o islamismo, que é a maioria, o judaísmo, que se concentra em Israel, e o cristianismo de forma dispersa, espalhada. O Oriente Médio possui uma posição logística importante. Ele vai influenciar o Canal de Suez, no Egito, que vai ligar a Europa pelo Mar Mediterrâneo até o mercado asiático pelo Oceano Índico. Ásia Central. A maior parte dos países desta sub-região foram repúblicas socialistas soviéticas e se tornaram independentes em 1991 com o colapso da União Soviética. A exceção é o Afeganistão, que mesmo assim teve influência soviética durante esse período. Os países da Ásia Central: Afeganistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadjiquistão. Os países da Ásia Central não possuem saída para nenhum oceano, o que obriga esses países a valorizar muito o comércio terrestre com os seus vizinhos, especialmente a China e a Rússia. Possui 2 mares interiores, o Mar Cáspio e o ameaçado Mar de Aral, que vem diminuindo rapidamente nas últimas décadas graças aos excessos da agricultura irrigada nas férteis estepes. O que piora a situação ainda mais é o clima semiárido, que vai exigir cada vez mais água do Mar de Aral para as lavouras. A Ásia Central possui rios endorreicos, que são rios que não desaguam para os oceanos, para fora do continente. Eles vão abastecer justamente o Mar de Aral, vindos do Planalto do Pamir, que, com seu clima de frio de alta montanha, vai oferecer a umidade necessária para a formação desses 2 rios que vão desaguar no Mar de Aral. A Ásia Central é uma região fornecedora de matérias-primas, as chamadas commodities, especialmente as agrícolas, de pecuária e de extrativismo mineral, na forma de petróleo, carvão mineral, minério de ferro e gás natural.
O IDH desses países é de médio a baixo, onde a maioria da população não chega a ter acesso adequado a saneamento básico, não possui alta escolaridade e a renda per capita é baixa. O islamismo é a religião predominante na maioria dos países da Ásia Central. Ásia Meridional ou Sul da Ásia. Abrange os seguintes países: Índia, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Ilhas Maldivas, Butão e Paquistão. A Índia é o mais populoso da região, além de apresentar uma economia cada vez mais diversificada e também pujante, robusta, forte, fazendo parte dos BRICS, o conjunto de países de economia emergente que inclui o Brasil. Os demais países da Ásia Meridional possuem IDH baixo, traduzido em condições sanitárias e socioeconômicas ruins para a maior parte da população, que são analfabetos e com baixa expectativa de vida, além de baixa renda per capita. Destaque para o relevo da Cordilheira do Himalaia, que é o resultado do choque de placas tectônicas ao longo de milhões de anos. A área do choque, de formação montanhosa, é chamada de dobramento moderno, pois, embora esteja se formando há milhões de anos, esse tempo para a escala geológica, que é de bilhões de anos, é curto, daí o termo moderno. A vasta e rica rede hidrográfica da região será alimentada pela maneira nival, de neve, do topo das montanhas do Himalaia quando derrete, e pluvial, especialmente nas monções de verão com as chuvas torrenciais. Rios importantes: o Indo, o Brahmaputra e especialmente o rio Ganges, considerado sagrado pelos hindus. O hinduísmo é praticado por mais de 80% dos 1 bilhão e 200 milhões de indianos. No Paquistão, a religião predominante é o islamismo. No Nepal, budismo. Em Bangladesh, islamismo com conflitos com o budismo, que também é predominante no Butão. Dessa forma, a Ásia Meridional é a porção asiática em que as religiões possuem grande poder de influência social e estatal. A base da economia da Ásia Meridional também se concentra no setor primário, onde as exportações de commodities são destaque, com exceção da Índia, que possui um parque industrial diversificado. Ásia Setentrional ou Ásia do Norte. É composta pelo maior país do mundo em extensão territorial, a Rússia. Quando era União Soviética, a Rússia era maior ainda, já que, com o fim do socialismo soviético, Moscou perdeu o território dos países da Ásia Central, do Cáucaso, da Letônia, da Lituânia, da Estônia, além da Ucrânia. O clima frio, predominante no vasto território russo, vai limitar a prática agrícola e delimitar a produção nas porções de clima temperado, embora as pradarias apresentam solos bastante férteis. Entretanto, o subsolo russo é rico em diversos minérios, especialmente petróleo e gás natural, colocando os russos como o principal fornecedor destas commodities para a Europa, o que vai gerar vários episódios de movimentos separatistas, especialmente na Ásia Central e no Cáucaso, o que torna a geopolítica, a arte de dominar os países, muito complexa nestas sub-regiões. Os Montes Urais é a barreira natural que vai separar a Rússia da Europa. O poder de influência da Rússia no continente asiático vem diminuindo significativamente, desde a emergência, a subida, o desenvolvimento da China, o que torna a geopolítica da Ásia ainda mais complexa do que era. Sudeste Asiático. Composto por 11 países: Mianmar, Laos, Vietnã, Tailândia, Camboja, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Filipinas e Timor-Leste.
Além do critério de localização geográfica, o Sudeste Asiático também se caracteriza pelo predomínio de descendentes da etnia Han chinesa, do olho puxado que conhecemos aqui no Ocidente. O Timor-Leste possui etnias predominantes da Polinésia e Melanésia, das sub-regiões da Oceania. A população desta sub-região é de maioria rural, já que os países do Sudeste Asiático são produtores de commodities agrícolas, assim como a Ásia Central e a Ásia Meridional. A exceção é de Cingapura, uma cidade-estado de 618 km², que abriga uma população superior a 4 milhões de habitantes e possui uma densidade demográfica de mais de 7 mil habitantes por quilômetro quadrado, uma das maiores do mundo. Cingapura possui também um importante porto, que, com sua localização estratégica, consegue atrair e espalhar os fluxos de navios entre a Europa e o continente asiático. Dessa maneira, a ilha singalesa se especializou em oferecer sofisticados serviços financeiros, atraindo fluxos de capitais, e de turismo, fluxo de pessoas, se tornando uma importante cidade global na Ásia. O resultado é o alto IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da população, que possui alto nível de escolaridade e de renda per capita. O país faz parte dos chamados tigres asiáticos de primeira geração, experimentando grande desenvolvimento na esteira da economia japonesa desde a década de 1970. Atualmente, a Indonésia, o Vietnã, a Malásia, a Tailândia e as Filipinas são conhecidos como tigres asiáticos de segunda geração, ou novos tigres asiáticos, buscando uma nova posição dentro da divisão internacional do trabalho, ao invés de permanecerem como meros fornecedores de matérias-primas. A rizicultura, a produção de arroz, é intensa nos vales dos rios de Mianmar, Tailândia e do Vietnã. A Malásia é a maior produtora de látex de origem vegetal do mundo, graças ao clima tropical e à ocorrência da floresta pluvial tropical. A Indonésia é membro da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ásia Oriental, Leste da Ásia ou Extremo Oriente. O uso de Extremo Oriente é feito pelos europeus, que consideram a porção leste da Ásia, a partir da Europa, a mais distante. É a mesma classificação que utilizaram para a Turquia como o Oriente Próximo, pelo fato do território turco, nesse caso, estar mais próximo ao continente europeu do que propriamente do extremo da Ásia. Mongólia, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão compõem esta sub-região. O clima predominante é o temperado, embora o subtropical, o desértico e o de frio de alta montanha vão originar diferentes biomas, como pradarias, estepes, florestas temperadas e vegetações de altitude. Os desertos de Gobi e de Taklamakan são de considerável extensão dentro do território chinês. E por falar no país mais populoso do mundo, a China vai concentrar a maior parte dos mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na sua porção leste do território, cujo formato de relevo é de planície, irrigada por 3 importantes rios: o Huanghe, ou Rio Amarelo, o Yangtze-Kiang, ou Rio Azul, e o Sikiang, ou Rio das Pérolas. O Japão e as duas Coreias possuem relevo montanhoso com estreitas planícies litorâneas. No aspecto político, o leste asiático possui países com 2 sistemas socioeconômicos distintos, diferentes. O socialismo, que ainda é forte na Coreia do Norte, existiu por um bom tempo na Mongólia e na China se tornou híbrida, misturada com o capitalismo, que é o chamado socialismo de mercado chinês. E também um sistema capitalista no Japão, especialmente depois de 1946, e na Coreia do Sul, após a divisão das Coreias, em 1953, no armistício de paz assinado em 27 de julho daquele ano.
O Japão é a potência econômica da região desde o Plano Colombo, que reconstruiu o país após a Segunda Guerra Mundial com o capital estadunidense. A Coreia do Sul se desenvolveu na esteira dos zaibatsus japoneses, que são empresas familiares como a Toyota, a Suzuki, a Toshiba, a Mitsubishi, dentre outras, formando empresas familiares sul-coreanas denominadas chaebols, como por exemplo a Samsung, a LG, a Hyundai, dentre outras. A Coreia do Sul se tornou um tigre asiático de primeira geração junto com Hong Kong e Taiwan, regiões econômicas especiais na China, que não são socialistas, e que se associaram ao capitalismo experimentando grande avanço socioeconômico, formando com Singapura os primeiros tigres asiáticos. Aliás, o desenvolvimento de Taiwan, uma ilha do sistema capitalista que não declara independência de Pequim por medo de retaliações, e de Hong Kong, uma ex-colônia britânica dentro do território da China. O crescimento dessas duas porções do território chinês forçou a China a adotar a abertura do mercado, já que perceberam o esgotamento do modelo socialista e, dessa forma, decidiram permitir a entrada de empresas transnacionais e também de algumas práticas capitalistas, como um exemplo da Bolsa de Valores, o que permitiu um considerável aumento do Produto Interno Bruto chinês por anos seguidos desde os anos 2000. O mesmo não pode se dizer da Coreia do Norte. O país é o mais fechado do mundo e mantém, a duras penas, o regime totalitário e hereditário da família Kim Jong, mesmo tendo apoio chinês e russo por um determinado tempo. A Mongólia parou no tempo desde o colapso do socialismo, o seu antigo sistema de governo. Permanece como um país fornecedor de matérias-primas e com o IDH baixo, onde a população também não tem acesso à educação e saúde de maneira satisfatória. E aí, turma, o conteúdo ajudou? Se você chegou até aqui, merece todas as vitórias. Parabéns pela tua dedicação. Deixe a tua dúvida ou observação nos comentários. Também o seu like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com os teus amigos. Abraços e sucesso a você nos estudos!